Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje entrevista o intelectual nascido no Rio de Janeiro e radicado há muito tempo em Brasília, Luiz Serra. Professor de literatura, licenciado em letras pela UNB, a Universidade de Brasília, ele é pós-graduado em linguagem psicopedagógica na educação, pela Universidade Cândido Mendes. Além disso, escreveu inúmeros artigos para o jornal Correio Brasiliense, como colaborador. E foi por muitos anos revisor de textos da Câmara dos Deputados. Agora, na primeira semana de março, ele estará lançando aqui em Natal o livro intitulado O Sertão Anárquico de Lampião, seu primeiro ensaio de pesquisa histórica. Uma obra que abrange a quadra da República Velha na primeira metade do século XX, focando o sertão nordestino naquele período atípico de início da República, de proliferação de conflitos, encorajados sempre pela quase nula presença da lei e do próprio Estado. No livro ele disserta sobre o cangaço, a figura de Lampião, Canudos e Antônio Conselheiro, Padre Cícero, a coluna Prestes e o coronelismo marcante naquele período histórico. Uma obra realmente de fôlego, que será lançado no Instituto Ludovico no próximo dia 4. Mas antes da entrevista, eu quero mandar um abraço para os meus amigos telespectadores Francisco José, Laércio Tomás, Ana Maria Tresse, a professora Betânia Ramalho e Daliana Cascudo. Meu amigo Luiz Serra, uma alegria imensa receber você no programa Ponto de Vista de hoje, todo especial, dedicado à cultura, e é uma alegria receber um escritor como você, que está tratando de uma obra tão próxima de nós, que somos nordestinos. Tenho certeza que o telespectador vai gostar imensamente de assistir à nossa entrevista. De modo que eu renovo os agradecimentos e queria começar, Luiz. Me diga uma coisa, há quanto tempo você se fixou em Brasília? Porque você é carioca e foi morar em Brasília e ficou por lá. Há quanto tempo você mora em Brasília e como é que foi essa sua chegada na capital da República? Um prazer estar aqui no seu programa. Carioca há muitos anos e Brasília foi eventualmente a trabalho. E acabei desenvolvendo um trabalho acadêmico, que foi na Universidade de Brasília, durante um período. E a capital, o clima, etc., eu acabei me interagindo com a família e tal, parte da família lá, e fui ficando. Agora eu tenho os olhos voltados para a Terra do Sol, aqui, Natal. Vamos ver. Qual é essa vinculação sua com o Nordeste? Porque você, carioca, morando em Brasília, professor em Brasília, até hoje continua como professor também, você de repente olha para o Nordeste e olha para o Rio Grande do Norte e faz uma obra realmente, eu tive a oportunidade de folhear o seu livro, realmente fantástica, de um profundo conhecimento das coisas nordestinas. Como é que se deu essa sua vinculação com a nossa região? Interessante. O meu pai era estrangeiro, a mãe carioca, e desde novo eu tinha, logicamente, uma cultura um pouco assim incentivada para a nossa literatura, né? E o meu pai, ele era muito voltado, ele admirava muito a história dos autores nordestinos, especificamente Gilberto Freire e Câmara Cascudo. Me lembro do dicionário de folclore de Câmara Cascudo na mesa da loja dele lá no Rio de Janeiro. Então, esse foi o primeiro grande mote, o primeiro grande impacto, né, que eu tive. E sempre procurei ler os Graciliano Ramos, os grandes autores, não é? Me formei como professor de literatura, depois me especializei em literatura brasileira e essa pesquisa. A questão do livro, aí eu deixo as suas considerações. Pergunta.
Não, eu folhei o livro, é fantástico. E você citou agora a Câmara Cascudo, que é a nossa maior referência intelectual, digno de todo respeito, e eu fico muito feliz que o seu pai tenha tido, naquele momento, a ideia de conhecer melhor as coisas do Nordeste, a partir tanto de Gilberto Freire como de Câmara Cascudo. Mas o que é que levou você a escrever um livro com essa temática de personalidades que ficaram, né, no imaginário nordestino? O livro, inclusive, está aqui. Eu queria que você mostrasse para o nosso telespectador que o livro realmente vale a pena ser lido, uma obra realmente de fôlego, como eu disse no início. Obrigado. Sim, o mote da pesquisa inicial seria a coluna Prestes. Então, eu recebi há tempos, né, de um professor já falecido, quase centenário, um livro do general Marechal Juarez Távora, que foi partícipe da coluna Prestes. E ele, então, esse livro, ele me despertou novidades. Então, eu comecei a observar uma tese interessante, que a coluna Prestes, ela, nos livros de história, ela se refere mais à passagem da coluna no sul. O efeito do Paraná, o conflito no sul, do Rio Grande do Sul até o Paraná, depois o grande conflito de São Paulo. À medida que a coluna Prestes vai avançando na direção norte, ela vai apagando nos livros escolares. Comecei a observar isso, pesquisando, né? À medida que ela passa Goiás, Piauí, ela adentra o Ceará, ela apaga dos livros escolares, praticamente não se tem. E à medida que eu comecei a pesquisar nos jornais já extintos, né, do Ceará, do início do século, e comecei a ver que teve sim. A coluna Prestes teve uma filha do Prestes, grande historiadora, a professora Anita Leocádia, inclusive ela comenta não muito que realmente, mas tem sim enfaticamente que houve os percalços do coronelismo, os jagunços dos coronéis, o cangaço. Então o próprio Prestes desviava por ali, então era a coluna Prestes que foi no início. E me encantei pela história dos cangaceiros, então, que é um fenômeno. E aí eu fui entremeando a história. Esse termo que você usou no título do livro, não, já pode deixar. Esse termo que você usou, o anarquismo, o sertão anárquico, isso tem alguma coisa a ver com a tese do anarquismo? Sim. Eu comecei a ver alguma possibilidade, porque até então os grandes historiadores, muitos, né, sobre essa temática do sertão, aquele período sertanejo ali, sertão nordestino, não é pouca coisa. Para nós termos ideia, o Lampião, ele circulou anos, né, quase 20 anos, por uma área equivalente a quase o território da França, que é a Caatinga, né, sertão nordestino. Então, aquele período, um período que, por muitos ainda hoje, isso perdurará, essa pesquisa não vai terminar nas academias, nas universidades e no jornalismo. O porquê existiu aquele fenômeno, que é até decantado até no exterior. Então, tese, puxa vida, seria uma coisa muito... Bom, como o Lampião, esse período demandou o período do início do modernismo, ali, 1920, 22, né? Então, nesse período, uma tese que vigorava no Rio de Janeiro era a tese modernista, que era o Oiticica, José Oiticica, no Rio de Janeiro, que demandou essa tese, que vem lá de fora. Essa tese, em suma, resumindo, é uma tese central que negação de autoridade, negação de ordem. E eu comecei a vislumbrar, lógico, possivelmente essa tese não tenha alcançado o Nordeste, mas tinha os coronéis, que eram políticos, não é, na época, e interessante que o próprio Lampião, ele questionava quer dizer, ele vivia em cima desta ausência de ordem. Seria, então, nesse caso, um arremedo de luta libertária contra o coronelismo?
visualizado pelo próprio Lampião? Muito abordado essa tese, mas eu não vislumbrei nada de essa questão de Uma que luta houve libertária, não teria? uma luta de classes, essa coisa. Não houve, não. Luiz, sobre a coluna Prestes, eu queria fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, ela, naquela travessia no Brasil todo, ela se batia exatamente contra o quê? É a primeira perguntinha. A segunda é se ela, em algum momento, se encontrou com o Lampião. Sim. A coluna Prestes, então, ela teve início naquela época do modernismo, de 1922, aqueles questionamentos dos tenentistas e os artistas também, né? A célebre fase literária no modernismo. Então, ela foi uma cisão militar, que, entre eles, um dos tenentes, o Prestes, e outros, Juarez Távora, etc. E dali eles se rebelaram contra o governo do Arthur Bernat e saíram pelo Brasil, né? Então, eles tomaram o caminho de Brasil dentro, 1.500 cavaleiros, né? A maioria voluntários, e saíram naquela jornada. E se debatiam contra a estrutura do café com leite, um presidente paulista, um presidente mineiro, sempre aquela amarrado, né? Coronelismo no interior, as eleições eram praticamente amarradas, né? Então eram controladas. E a questão da carestia e também dos soldos militares e assim por diante. Então, Um grande protesto. um grande protesto agora com uma prático, né? Saíram com esse movimento, eram os revoltosos, né? Liderados por um general, que era o Miguel Costa, né? Então, o Prestes era o gestor da coluna, por isso que tomou o nome de Prestes. Quando eles chegaram no Nordeste, você falou, inclusive, que nos livros se fala muito da coluna Prestes no Sul, no Nordeste fica escasso. Ao chegar no Nordeste, claro que teve dificuldades. A pergunta é exatamente se houve confronto direto entre a coluna Prestes e o cangaceiro Lampião. À medida que a coluna entra no Nordeste, ela muda de configuração a coluna. Eles achavam que ia ser uma travessia muito tranquila, etc., mas não foi. Mal entrou em Crateús, já houve uma resistência em Crateús, com mortos, etc. E depois, em Piancó, na Paraíba, houve a célebre resistência do padre Aristides, em que foram todos eliminados ali, né? Houve uma resistência, o padre Aristides resistiu, então Piancó também foi o... Agora, quanto a Lampião, o Lampião foi convocado pelo padre Cícero. Tinha um medo da coluna Prestes que viria com novas ideias e tal, uma série de controvérsias. E foi montado um batalhão chamado Patriótico, montado pelo governo de então, e convocaram o Lampião. Muito interessante que o Lampião se engajou, ganhou uma patente de capitão do Exército. Mas houve, pelos registros que nós tivemos, 2 rusgas. Assim, Lampião com um bando no alto de um serrote, que eles chamam, e divisando a coluna. Alguns tiros provavelmente foi, né, disparados contra a coluna imensa. A coluna era um assombro para o nordestino, 1.500, né, cavaleiros armados. E na saída da coluna Prestes, no retorno para Goiás, houve, segundo o registro, inclusive o Frederico Pernambucano registra, e houve lá um tiroteio com o final da coluna, sendo alguns mortos da coluna. Então, o Lampião teve realmente esse confronto, quer dizer, havia uma preocupação da coluna de se desviar dos cangaceiros. E houve esses minúsculos... Houve também a precaução de Lampião de não enfrentar 1.500 homens armados. Mas tudo bem, Luiz. Não sai daí, nós voltamos em instantes para o segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível.
Sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada do RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. A Unicred Natal é uma das maiores cooperativas de crédito do Norte e Nordeste do Brasil. E ela atingiu esse patamar porque sempre prestou os melhores serviços para os seus cooperados. Não é à toa que as pesquisas feitas lhe dão uma aprovação de mais de 90% entre os cooperados. Vale a pena conhecer a Unicred Natal e tirar as suas próprias conclusões. Para saber mais, ligue 4009-3535. E também não é demais lembrar que o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. E além de ter a melhor equipe especializada em cardiologia da cidade, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de muitas outras especialidades. No Incor você conta com a equipe completa e por isso você tem segurança, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar da Promátria. E nós voltamos à nossa entrevista com o Luiz Serra. Luiz, uma perguntinha que não me quer calar, mesmo que você responda rápido, que eu sei que você vai responder bem rápido. Me diga uma coisa, a questão do coronelismo que você expõe no seu livro é coisa do passado ou hoje há uma versão atualizada daquela época? Está presente, né? Visível, né? Podemos ver no espaço político nordestino, do norte, é um espaço e no mesmo a questão do centro-oeste, a gente vê também sul do Brasil, tem suas lideranças. Em resumo, então continua, não é só privilégio do Nordeste, é uma questão brasileira. Virou quase que uma marca registrada da política nacional, que não deveria ser assim. Mas de forma bem diferenciada. Hoje, um pouco mais avançada, a tecnologia está para isso, né? É, mais atualizada. Mais atualizada. Agora, você falou de Prestes, você falou de Lampião, mas eu queria que você me dissesse o seguinte, o que é que você tem a dizer para o nosso telespectador sobre o padre Cícero, aquele messianismo dele, naquele momento tão peculiar da história nordestina? O padre Cícero tem uma importância secular, né? Ele chegou numa fase em que o sertanejo ele era praticamente esquecido totalmente e ainda vivendo os horrores daquela seca terrível de 1877 até 1879, que dizimou mais de 100 mil cearenses, imagina, naquela época. E a questão também da seca e da diáspora, que houve um grande número adentrou o sertão e sem aquele apoio governamental e tal, entregue à sanha de alguns coronéis, e se tornaram bandoleiros, e etc. Tal, né, que eram os cangaceiros.
E então o padre Cícero era uma espécie de bálsamo. Então ele dali recebia os romeiros, que eram nada mais nada menos que esses, não é, retirantes daquela seca, não é, ancestral lá que a nossa Raquel de Queiroz contou bem no livro O 15. Você se refere no livro a essa figura, que é, até hoje, inclusive, muito bem lembrada e respeitada. Os romeiros continuam indo lá visitar o Padre Cícero. Agora, no final do século, tivemos uma outra figura também quase messiânica. Eu queria que você fizesse um paralelo entre o Padre Cícero do início do século com Frei Damião, do final do século XX. Frei Damião, inclusive, esteve aqui em visita ao nosso mestre Câmara Cascudo, e o Frei Damião, ele atuou não como o Padre Cícero no interior, quer dizer, o Padre Cícero foi no âmago, lá no sertão. A distância de Juazeiro é incrível, distanciado da capital, né? Do Ceará. Então, já o Frei Damião, ele atuou na miséria citadina, quer dizer, próxima de Recife, por exemplo, ali, foi de uma importância muito grande, porque mas é a mesma história, quer dizer, a ausência não é do Estado, quer dizer, a ausência do Estado naquelas regiões já mais próximas, de Pernambuco, tal, da capital, que também sofriam os horrores do agreste, né? Ele atuou ali com uma grande importância. Quer dizer, é uma marca registrada que já vem também do Padre Biapina. Imagine o Conselheiro de Canudos. Conselheiro também, o Antônio Conselheiro foi um esteio nessa questão de amainar as dores do sertanejo. Qual foi o período, para o nosso telespectador que está acompanhando avidamente essa entrevista, você falou agora em Antônio Conselheiro, e aquela aventura de Canudos, posicione para o nosso telespectador aquele momento temporal e me dê o seu ponto de vista sobre o papel de Antônio Conselheiro. Sim, um papel de uma importância histórica, inclusive. Antônio Conselheiro, ele fez a transição entre o messianismo que nós falamos. Ele iniciou com aquela jornada no interior da Caatinga, né, do sertão imenso. Ele atravessou, fazia ideia, do Ceará até a Bahia. Mesma coisa que o Lampião fez também, seguiu a trilha esquecida. E dali a transição que eu digo é que chegou um ponto em que ele passou a desafiar o Estado. Uma questão lá na Bahia, não é, perto de Canudos, uma compra de madeira para construir a igreja, e que ele disse que não tinha verba, e o madeireiro fez a queixa ao Estado da Bahia. Eles mandaram a primeira tropa, e assim sucedeu. Não esperavam aquela resistência do sertanejo, que estava transfigurado em romeiros fiéis do conselheiro, e que ouviam o conselheiro, ao messianismo, e fizeram a resposta, assim, de um pacto, né? Tendo 3 forças militares do Exército Brasileiro sendo derrotadas, né? Pela força ali mais que messiânica, quer dizer, mais protetora daquele povo que estava ali. Uma coisa interessante que eu queria lhe perguntar hoje a raiz da música brasileira. Você tem o samba do Rio de Janeiro, mas você tem a música nordestina. Eu queria saber de você, na sua pesquisa, no livro, como é que você posiciona, por exemplo, o cordel, a cantoria, que são típicos da região nordestina, a cantoria dos violeiros, aqueles cordéis, a poesia no papel, aquela coisa mostrando a realidade crua da vida do Nordeste. Como é que você posiciona isso no seu trabalho literário? Eu diria que os cordelistas foram os grandes historiadores na nossa narrativa sertaneja, narrativa nordestina. Olha, é um grau de importância, já que não entravam os acadêmicos naquela época, poucos, de longe, alguns escritores, entravam os cordelistas. E o abandono, a questão do analfabetismo era imensa, lógico, não é? E o abandono havia. Então, os cordelistas, eles contavam o que acontecia. Eu fui, inclusive, para poder chegar a certas conclusões, até Francisco de Chagas e tal, grandes, e o J. Borges, que é o nosso amigo,
não é? De bezerros, para poder entender toda aquela trama. Eles contavam de uma maneira sucinta e bem a questão do folheto, né? Os cordéis eram chamados de folhetins, né? Folhetins. Até a década de 60, que então foram Salvo engano, em transformados. estilografia, salvo engano, né? Aquela Sim, técnica feitos deles. todos naquele trabalho, que, como o J. Borges, o grande estilógrafo brasileiro, né? Então, de modo que tem esse aspecto de passar a história de uma forma tão... E está aí até hoje, a gente ainda... Cordel, porque eram pendurados nas fieiras de cordel, como nós sabemos. E Os cantadores. Cantadores. De alguma maneira, tinha que chegar aqui alguma moda. E no início do século era o shot. O shot chegou, então, no sertão e foi transformado numa dança do trabalhador da roça, que era que trabalhava a vagem não é? Do feijão. Então, eles tinham aquele chachar, eles chachavam, né? Era muito rudimentar, inclusive no tempo do Lampião. E aquele chachá, eles transformaram no chachado. Seria estou indo em Câmara Cascudo, que é o nosso mestre. Sem dúvida, sem dúvida. Ele, então, fala do chachado, inclusive algumas músicas, já que você citou o tema, há uma controvérsia da Mulher Rendeira, essa música que foi gravada pelo maestro, agora que ganhou o Oscar, olha só. E Câmara Cascudo disse, esta música foi trazida a lume do Lampião, cantando para a avó, Dona Jacosa, que era rendeira de bilros. Então, como soube que ele era bandoleiro, então, quando ele ia visitá-la, ela não olhava para ele, então ela cantava para ver se amansava a avó. Olha que coisa interessante. Muito interessante. Quer dizer, a cultura nordestina ela tem esse vigor, né? Luiz, você pretende fazer uma outra obra focada ainda na região Nordeste? Na medida que eu ia fazendo a pesquisa, e eu fiquei muito interessado, como todos se interessam, e amigos, professores também, da história do Antônio Conselheiro e a sequência, como você bem disse, Nelson, o Frei Damião, né? Essa importância. E desde Padre Biapina, que eu achei uma coisa extraordinária a história dele, que foi um advogado que, quando viu o que era o sertão, o abandono, saiu da toga e foi ser um frei. Quer dizer, então foi uma coisa fantástica. Eu pretendo trabalhar nesse fio da meada, já tem, mas aí teria que ir ao Vaticano, fazer uma visita lá, porque há o processo de beatificação do Padre Cícero, inclusive já liderada pelo ex-cardeal, que hoje é o Papa Emérito, é o Bento XVI. Seria interessante essa incursão nova, que eu pretendo ousar. Luiz Serra, eu tenho ainda perguntas a lhe fazer sobre o seu livro. Infelizmente, o diretor já mostrou que o nosso tempo acabou. Eu quero, primeiro, parabenizar você por esse livro, que realmente é de fôlego. É um livro muito bacana. Você coloca o Nordeste de forma muito gostosa de se ler. Quero lhe desejar êxito no lançamento do livro 4 de março, no 4 de Instituto março, do Rio. aqui no Templo da Cultura Câmara Natalense Cascudo. e Potiguar, Câmara Cascudo. Eu até lhe sugeria que você, dentro de um próximo trabalho, pudesse historiar a vida de Câmara Cascudo, que, na minha avaliação, é o maior intelectual brasileiro, pelo Apoiado. volume de obras que ele conseguiu fazer e como você fez aqui, um trabalho de pesquisa gigantesco. Ele é respeitado no mundo todo. E, às vezes, a gente precisa lembrar isso, até para o nosso telespectador que está assistindo, saber e ter orgulho de que aqui é a terra de Câmara Cascudo. Essencialmente brasileiro. Essencialmente Se nós brasileiro. pegarmos Gilberto Freire, que foi grande, mas você tem a estrutura das teses de fora. Câmara Cascudo, ele recriou a nossa história cultural brasileira. Perfeito. Felicidades no dia 4 de março. Estarei lá prestigiando o seu lançamento. Foi um prazer. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectadora, obrigado pela sua audiência. Certo que na próxima semana estaremos aqui com outro ponto de vista, com um novo assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.